Perguntar não ofende, o seu programa já tradicional da Image Telecom, Canal 15, a hora e a vez do Canal 15. Trazendo hoje o professor Lucindo, essa figura muito querida da cidade de Uberlândia, com atuação em vários setores. Vamos saber algumas coisas sobre o que ele gosta, como é que ele encara, por exemplo, a literatura. Professor Lucindo, o senhor lê muito? Leio. Eu estive somando nesse mês quantas páginas eu li de agosto do ano passado até hoje. Foram mais de 4.000 páginas. Porque eu li vários livros, um sobre a Inquisição, muito bom, uma obra de um português, do Hernandes, muito profundo, que aborda vamos dizer, alguns fatos da Inquisição. Eu li o livro das religiões, que é uma obra também interessante. E qual é que está na cabeceira agora? Viu? Agora, na cabeceira, eu estou lendo de novo o livro do Machado de Assis. Literatura. As Crônicas do Machado de Assis. A Folha de São Paulo distribuiu uns volumetes desses para os assinantes, e eu peguei o volumete e agora estou lendo as crônicas dele de novo. Cinema, você foi muito ao cinema, ainda vai ao cinema? Olha, eu fui ao cinema só no meu tempo de menino, porque a gente pagava o cinema com 1 quilo de batata, com 1 quilo de arroz, então, e assistia aqueles seriados ainda. Império Submarino. Império Submarino, o Cavalo, como é que é? O Cavalo Infernal, o Trem Desaparecido. As Aventuras de Nhoca. E o Buck Jones, né? Aquele povo. Agora, hoje eu tenho ido muito pouco ao cinema. Mas assisto de vez em quando algum bom filme. E televisão? Pela TV a cabo, né? Televisão, mas sempre, né? Televisão. Segue novela? Eu sigo, porque é o único momento em que eu posso ficar mais próximo de minha esposa, porque eu trabalho 8 horas por dia. Então eu fico ali, junto com ela, assistindo muito bem, as novelas. Muito bem. Quando você deixou de ser padre, por que você deixou de ser padre? Olha, falta de vocação mesmo? Eu tive duas coisas. A causa, assim, questões existenciais, de desentendimento entre os membros da congregação, né? Eu fui sempre uma pessoa considerada rebelde. Mas você assumiu a igreja? Assumiu alguma paróquia? Sim, eu estive aqui em Uberlândia junto com o padre Antônio dos Santos, na paróquia da Aparecida. Muito tempo? Durante 2 anos eu estive aqui. Certo. E em outros lugares também, no Paraguaçu de Minas, lá em Vitória do Espírito Santo, em Santa Bárbara do Oeste, lá esse Brasil é enorme, né? Onde a igreja mandava. Agora uma coisa, professor Lucindo. Quando o senhor deixou de ser sacerdote, o que o senhor foi fazer? Quando eu deixei de ser padre, isto é, o dia que eu resolvi sair, eu estava em Acesita, no colégio de lá. Colégio que, aliás, até já foi fechado. E fui embora para São Paulo. Lá em São Paulo... São Paulo que você fala é São Paulo capital? São Paulo capital. Lá eu fui para a casa de um tio e passei a dar aulas nos colégios. O primeiro colégio que eu fui dar aula foi lá no Vila Alpina. Eu tinha inaugurado o estadual e havia uma vaga de professor de história e tudo. Eu fui para lá e me deram também para dar aula de religião, porque o diretor era muito católico. Depois, no fim do ano, ele mandou embora. Agora, você deixou, então, o sacerdócio, você é professor em São Paulo, por que o retorno a Uberlândia? O retorno a Uberlândia pelo seguinte: a família da minha esposa é toda daqui. Mas quando você casou em São Paulo? Eu casei primeiro aqui no civil, porque, como se dizia na época, eu ainda não estava reduzido ao estado leigo, como diz o Código de Direito Canônico. Então eu saí... Mas ela é de Uberlândia? E casei no civil aqui.
casei no civil. Não é bem casar nessa época, como eu estava sujeito ao direito canônico, dizia que era atentar matrimônio. Então eu depois fui para São Paulo e continuei a fazer o processo de sacerdote na diocese e na congregação. Depois que eu recebi a dispensa de Roma do ministério sacerdotal e do celibato, eu casei lá na Cúria, em São Paulo. Aí você veio para Uberlândia ser professor de alguns colégios daqui. Fui professor aqui na rede estadual? colégio estadual e num antigo colégio que o Renato de Freitas fez, que era do Rotary Club, lá perto do cemitério de São Pedro. Lá tinha um colégio e ali eu fui lecionar, consegui umas aulas lá de história. Né? Aí sua vida foi prosseguindo, a gente sabe. O que aconteceu, como é que aconteceu Câmara Municipal? A Câmara Municipal é um fato interessante. Eu trabalhava, nessa época, estava trabalhando no jornal Triângulo, vendendo anúncio e tudo, e escrevendo uma coluna que chamava-se O Quadro Negro. Nessa época eu frequentava a Câmara muito, porque o Jaci Cassi era repórter de lá, não é? E fiquei frequentando ali a Câmara, ficava lá toda noite, assistia. O diretor executivo achou que eu podia fazer para ele as anotações da ata. Então eu passei a fazer essas anotações. Quando esse diretor executivo, que Deus o tenha, porque já faleceu, não é? Ele, vamos dizer, sumiu durante um mês. O presidente era o Eudécio Casassanta. Então o Eudécio Casassanta me chamou e disse: amanhã você vai ser meu diretor executivo. É verdade essa história ou não? Hoje a Câmara é mais popular do que antigamente. Parece que as pessoas tinham que ter curso superior para ser vereador, é isso? Olha, em termos, a gente tem que entender essas coisas em termos. Antigamente era o Conselho Municipal, não é? A Câmara, vamos dizer, não havia salário para o vereador, não é? E então as pessoas respeitáveis da cidade, normalmente médicos, professores e tudo, se apresentavam como vereadores. Não havia remuneração. Não havia remuneração. Então, por isso, criou-se a ideia de que aquele tipo de Câmara era uma Câmara intelectualizada, era de grandes astros. Mas o que acontece é que a democracia tem esse inconveniente. Quer dizer, a democracia, ela se fundamenta em quê? Na vontade popular. E na representação popular. Então, a mentalidade do povo foi aos poucos mudando. E no processo eleitoral surgiram também pessoas simples, que não tinham estudo. Uma pergunta, hoje está acontecendo em Uberlândia uma coisa diferente. Vereadores que eram da situação passaram para a oposição, vereadores que eram da oposição passaram para a situação. Com a sua experiência de Câmara, como é que o senhor vê, ou que você vê, meu querido amigo, essa situação? Eles realmente têm que encarnar as posições ou é natural neles? Olha, acho que eles mais têm que encarnar a posição, porque é quase que um susto que eles levam quando tem que passar de situação para oposição, porque quem dominou durante muito tempo a cidade, quem teve todas as regalias, de repente perde tudo isso, naturalmente ele se revolta. Então esse sentimento de raiz é que leva o indivíduo a uma oposição mais feroz, mais agressiva, como nós estamos assistindo, né? Uhum. Agora vamos falar de gente importante, vamos falar de você. Você é um historiador, você sabe a história de Uberlândia toda e acompanha. Inclusive, você está com um livro lindo que conta a verdadeira história de Uberlândia, mas com grandes dificuldades para imprimir esse livro. Por quê, Lucindo? Olha, o livro, ele abrange desde Felisberto Carrijo até
o governo do Paulo Ferrol. Esse livro ele conta toda a história administrativa da cidade e acrescenta muitas curiosidades interessantes. A dificuldade de impressão está em achar um patrocinador para a gente, que me ajude, porque eu financeiramente eu não tenho capacidade para mandar imprimir esse livro. Mas se eu tiver um patrocinador, alguém que queira ocupar um espaço no livro patrocinando, isso me ajudaria demais, viu? Agora, eu tenho um outro livro, que é a História da Câmara Municipal, que inclusive está resumida na internet, no site da Câmara Municipal. E a própria Câmara não pode publicar esse livro? E a Câmara, a história da Câmara, ela pode publicar. Inclusive, tem promessa que... Pode ser legal, né? É legal, né? É legal. Pode ser que esse ano eles publiquem essa história da Câmara. Agora, a história da cidade, essa aí eu precisaria de um patrocinador. Porque a história da cidade é mais... da cidade, é muito ampla. Pelo seu ângulo, o seu ângulo de vista pelo meu modo de ver. Porque nós temos aqui o Tito Teixeira, que foi o pioneiro, nós temos o Pereirinha, que está com um excelente livro e vendendo muito bem, viu? E você que é outro historiador. É que esse livro, ele é didático. Esse livro ele não é contar a história pura e simplesmente, ele é didático. Ele é feito para que no colégio... Isso é que falta. Falta nos colégios um livro da história. A pessoa tenha um volume em que ele possa se fundamentar e conhecer todo o passado da cidade e entender o progresso que a cidade teve, não é? Isso está bem claro no livro, viu? Eu sempre achei uma coisa, as escolas, tanto em São Paulo, no Rio, né, elas contam a história do Estado, contam a história do Brasil, mas não contam a história da cidade, não há essa cadeira na vida escolar, não? Pois é, não, de fato não há, não. Eles dão os rudimentos da história da cidade. No mês de agosto há sempre umas pesquisas sobre... Mas é convidado, gente convidada. Mas não é aquele ensino sistemático que formaria o sentido, formaria, assim, uma espécie de alma uberlandense, não é? Porque eu acho, inclusive, até no curso de jornalistas, professor Lucino, deveria, já até propus isso, contar para o que está fazendo o curso de jornalismo, que daqui amanhã depois está aí na redação falando sobre as pessoas, quem são as pessoas sobre quem eles estão falando. Porque chegaram uma vez a me perguntar quem era Cícero Naves de Ávila, um colega meu. Meu Deus do céu, se ele não sabe que Cícero Naves de Ávila é o homem que há 30 anos governa esse monstro que é o Praia Clube, o seu passado, o passado do seu pai, dos seus irmãos... Meu Deus, como é que ele quer ser jornalista da cidade, meu Deus? Então, chega uma notícia da pessoa e ele não sabe quem é a pessoa. Não. Faz falta isso, né? Não, me perguntaram, um jornalista uma vez estranhou, porque eu falei que o Homero Santos era um grande político da cidade. Ele me disse, eu não sabia. Não sabia. Eu sei que o Homero é lá de Brasília. Não sabem nem do doutor Rondon Pacheco. Não conheceram esses homens. Então... Tem uma certa razão, porque não são da geração deles, né? Sim, não são dessa geração. Agora, o Pedro Álvares Cabral também não é da minha. Nem da minha. Falta isso mesmo, professor. Se o seu livro tem isso, e uma linguagem mais fácil, mais acessível. Puxa, isso é um trabalho para a Secretaria de Cultura fazer, não é? Quem sabe, né? Olha, eu espero esse ano conseguir publicar esse livro, viu? Já venho batalhando há muito tempo. E colocar no currículo escolar. Viu? Para que os colégios tenham na sua mão alguma coisa dessa, assim, mais sólida a respeito da cidade. Isso porque o volume do Tito Teixeira é muito grande, é excelente tudo para consulta. Os outros, do Jerônimo Arantes, são também bons, o do Salazar Pessoa, mas acontece que são volumes de uma época e que pegam particularidades só.
não entram no contexto todo da história. Já o meu livro, ele combina a história nacional com a história estadual e a história de Uberlândia. Há um contexto sempre acompanhando os fatos. Professor Lucindo, o tempo, famoso só do tempo, o tempo. Não é bem o tempo, é a fita que acaba. Suas palavras de despedida, a gente que conhece você com tanto carinho e ficou sabendo mais coisas. Olha, eu agradeço muito esse bate-papo que nós tivemos, porque, aliás, é uma continuidade do nosso bate-papo. Do que nós fazemos. Né? O que nós fazemos sempre. E dizer ao povo de Uberlândia que, vamos dizer, prestigie um programa como esse, porque é de programas como esse que nós começamos a aprender o relacionamento humano, que nós começamos a aprender valores humanos, que nós chegamos a entender o valor dessa sociedade que vive aqui. É isso aí. Final de mais um programa Perguntar Não Ofende, com a promessa de que, na próxima semana, vocês terão aqui outra pessoa bem conhecida contando coisas que vocês não conhecem. Obrigado, amigos, e até lá.